entrar, senador. Olá para você, nós estamos ao vivo pelo portal Convergente, eu sou Érica Lima e hoje vou conversar com o senador Plínio Valério. A nossa pauta inicial vai ser CPI da pandemia. Você que vai acompanhando o nosso portal, você já viu que a gente fez uma entrevista com o senador Omar Aziz, ele que está presidindo a CPI. Nós hoje vamos fazer com o senador e a gente está aí aberto também, procurando entrar em contato com os políticos que representam a bancada do estado do Amazonas para estar ouvindo cada um e levar informação para você. Boa tarde, senador. Boa tarde, Érica. Prazer enorme falar aí com vocês, com o seu programa, com os internautas. Estão aí à disposição. Você vai acompanhando e vai vendo que a internet aqui no estado do Amazonas é um pouco complicada, mas a gente vai conversando, a gente já agradece, senador. E eu gostaria de ir perguntando logo do senhor, que o tempo é curto, o senhor está ainda no seu exercício, né? E falando com a gente em plena quinta-feira, mas é importante esse feedback para a população. Falando sobre CPI da pandemia, eu gostaria que o senhor justificasse logo no primeiro momento aqui, porque quando houve a votação se seria ou não ocorreria a CPI da pandemia, qual foi o seu posicionamento? O senhor justifica para a gente o seu posicionamento contra, como ele foi interpretado, e os posicionamentos de pensar numa CPI da pandemia, as dificuldades dela, caminhando para uma eleição de 2022. Eu assinei o pedido de CPI porque é praxe a gente assinar para aquele grupo que quer investigar, possa investigar. Eu concordava com ela. Então, a CPI que eu pretendi, que eu queria, era uma CPI um pouquinho depois e abrangente, que investigasse o governo federal, né, o governo estadual e municipal. E a gente vai tentar chegar no segundo momento. Eu pedi para não ser membro da CPI. Eu não gosto de ser de CPI. Eu não nasci para investigar e para condenar, né? Eu prefiro ficar de fora e colaborando de fora. Foram esses dois momentos. Eu defendo ainda que seja ampla e restrita. Entendi. Pensando nisso, já falando agora sobre CPI, esse primeiro momento vai ser chamado, né, para essa investigação, para ser ouvido, os gestores que passaram pelo Ministério da Saúde, como o Carlos Mandetta, a gente vai ter o Queiroga também. Qual é a sua posição, o seu posicionamento, um nome que você diz assim, eu gostaria que essa pessoa viesse? Nesse primeiro momento a gente está vendo que vai ser os principais gestores que passaram por essa pasta, inclusive, né, que representa também a presidência da Anvisa. Da CPI, no teor da CPI, no pedido, no fato determinante, pede lá para investigar essa falta de oxigênio no Amazonas. Né? O Amazonas vai ser investigado. Então, invariavelmente, o nosso governador vai ter que ir para lá. Eu acho que tem que começar realmente pelos ex-ministros. Né? Todos eles têm que estar lá para dizer o que fizeram, o que estão fazendo, porque deixaram de fazer. Mas eu espero que os governadores sejam chamados. Essa é a minha esperança, porque aí você vai poder verificar se aquele dinheiro, que foi muito dinheiro, enviado para todos os estados, não foi só para o Amazonas, para todos os estados, foi muito dinheiro, de como esse dinheiro foi empregado e por que se chegou nesse caso da falta de oxigênio. A gente sabe que no Amazonas outros fatores contribuem. A estrada BR-319, o fato do nosso isolamento contribuiu para os governadores de Congo e os prefeitos de capitais. Falando sobre ainda a CPI da pandemia, quem está assistindo aqui vai acompanhando. A gente sabe que o serviço de internet aqui no estado do Amazonas é complicado, principalmente na nossa capital, Manaus, e dos municípios, mas a gente vai vencendo esses desafios da pandemia que não dá para a gente fazer as nossas lives, as nossas entrevistas presencialmente. Senador, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre quais são os desafios principais hoje que o senhor vê que vai ser um dos grandes percalços na investigação da CPI da pandemia. O que o senhor hoje aponta como problema? Eu não gostei dessa forma que a CPI parte, né? Como ela está partindo, com processo até no jurídico, a favor do governo federal e contra. Eu não gosto disso. Eu acho que a CPI, eu não estou dizendo que essa CPI está parcial. Eu só estou dizendo que essa divisão que os órgãos de comunicação fazem, essa divisão, governistas 4, né? Oposição 7,
Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. A CPI ela tem que ser isenta. Eu não tenho que ser governo, eu não sei ser antigoverno. Eu acredito nos senadores que lá estão, que eles consigam comportar-se assim, porque eu vejo muito a Globo, eu vejo muito a CNN querendo pautar a comissão, querendo pautar a CPI. Então, se eles deixarem se levar por aí, o negócio descampa. Mas eu confio muito na presidência do Omar Aziz. E eu sei que ele vai conduzir muito bem. A partir do momento que a gente tem o senador Omar Aziz à frente da CPI, a gente dá destaque para a bancada do Amazonas, né? Eu gostaria de saber nos bastidores como é que está o diálogo, se tem essa abertura dessa relação de vocês poderem trazer sugestões, como é que está a relação de vocês aí em Brasília? Nesse primeiro minuto que o Omar foi bombardeado, e continua sendo bombardeado, ele está presidindo as sessões e tem procurado conviver com a mídia. Mas, certamente, nós ainda vamos conversar. Eu não apresentei, não sou membro, mas o senador, a gente pode apresentar requerimentos. Ele já está na mesa lá com 254 requerimentos para ler em sessão plenária. Certamente, eu vou conversar muito com o Omar. Nós vamos conversar muito ainda sobre CPI. É cedo ainda. Eu quero ver o primeiro movimento. O Mandetta vai, né? Depois vai o Passoeiro. Eu quero ver esse movimento para então a gente começar também, mesmo de fora, não sendo membro, participando com requerimentos e fazendo perguntas lá, que a gente tem esse direito também. Dentro desse percurso que a CPI ela vai seguindo, naturalmente, vai ter aquilo que também é inatural, né? Que são as situações que vão ocorrendo concomitantemente dela. Aqui a gente teve, por exemplo, a PGR, que entrou com um documento aí citando o governador do estado do Amazonas, ainda falando sobre respiradores. E hoje, dentro da pauta de defesa sobre a situação de saúde do Amazonas, eu gostaria que o senhor falasse, dentro da sua gestão, dentro da sua representatividade política, o que hoje o senador Plínio Valério vem fazendo sobre a política de saúde aqui no nosso estado do Amazonas. A gente procurou, desde o primeiro minuto, e a gente pôde fazer com as emendas impositivas e também com as emendas extras que tivemos, 70% das emendas que eu destinei foram para custeio na saúde. Foram para custeio durante a pandemia, para ajudar 300 mil 600 Capuru, 400 para lá, no custeio, que era aquele dinheiro de pagar enfermeiro, deslocar de gasolina, máscara de tudo. Nós, Érica, ficamos sempre na retaguarda, nós não somos o executivo. A pandemia ficou lá coordenada pelos governos. O Supremo disse que era coisa de governo estadual. Então, aqui ficou governo estadual e capital, e as prefeituras. E nós ficamos na retaguarda, soldados na retaguarda, chamados a ajudar a acelerar a liberação de máscara, né? Tentar oxigênio, brigar pela BR. Então, a gente está sempre aqui na retaguarda, que chamado resolvendo. E com as emendas impositivas, destinando dinheiro para a saúde no município. Eu, particularmente, destinei, em 2 anos, 174 milhões de reais para o Amazonas. 70% foi para a saúde. Obrigada, eu acho que essa é uma oportunidade de a gente estar falando com a população direto, que está assistindo o nosso vídeo aqui no Portal Convergente. A gente vai deixar esse vídeo aqui disponível, as pessoas têm acesso. E é importante a gente estreitar essas relações para trazer esse feedback para a população. Já finalizando nossa entrevista, hoje o Convergente postou uma matéria falando sobre o futuro da Zona Franca de Manaus. Mais uma vez, a gente está vivendo grandes dificuldades. O senador que está em Brasília, que está também muito mais próximo dessas tomadas de decisões que estão ocorrendo no cenário federal. O senhor pode falar um pouco hoje sobre a situação da nossa Zona Franca de Manaus, do Distrito Industrial, essa possibilidade que a gente tem de mais uma empresa, né, poder estar na iminência de sair ou não daqui de Manaus? A Zona Franca de Manaus é mantra para nós. A gente tem que estar sempre defendendo e atento. Desde que eu assumi, já tivemos aí o polo de concentrados, depois vieram as bicicletas, depois o eletroeletrônico. Sempre eles estão tentando tirar as vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus e a gente lá não deixando, muitas vezes mesmo, ameaçando boicotar o governo, botar contra o governo para que não mexa na Zona Franca. O último golpe que a gente sofre foi agora, na reunião
do Conselho de Administração da Suframa, o Conselhão. O representante do ministro Paulo Guedes, do Carlos Costa, retirou de pauta um projeto que já estava previamente aprovado, acordado, discutido à exaustão. Ele não podia fazer aquilo. Mas a representante do ministro fez de forma truculenta. Isso impede que a LG se instale aqui para produzir microcomputadores, né? E tem uma faixa de mais de 300 milhões que serão empregados aqui. Com isso, o que a gente quer esclarecer. O governo é contra a Zona Franca, ponto. Nós sabemos que é. Mas a LG querendo se instalar aqui está vindo de Taubaté, está vindo de São Paulo. E o governador Dória deve estar por aí também se mexendo. Como está a Samsung se mexendo, para a LG não ver, porque vai produzir monitores também e micro. Então, eu já protestei na rede social e protestei junto ao ministro Paulo Guedes, um ofício para lá, falando da forma truculenta do representante dele e pedindo que ele, o quanto antes, libere esse projeto, que é pedido de vista, libere para que ele seja aprovado. E respeite o direito que nós temos constitucional, que a Zona Franca tem direito constitucional, e o respeito que nós temos também, que somos iguais. O Amazonas tem direito tanto quanto São Paulo. E aqui pode instalar quem quiser, não pode impedir. Essa é a nossa briga, é constante. Mas quando eu me candidatei a senador, eu sabia que a briga era assim. É uma boa briga, a causa é justa. Eu digo para os que estão nos ouvindo, pode contar com a gente, a nossa casa está unida. A LG vai se instalar aqui mais cedo ou mais tarde. A gente vai agradecendo, essa é uma pauta que tem a ver também com pandemia, não precisamente de CPI, mas a gente sabe que nesse tempo de pandemia muitas pessoas estão desempregadas, se fala sobre uma nova alternativa fora a nossa Zona Franca de Manaus, mas, no entanto, a gente ainda não tem. Então, a maior preocupação nesse momento é manter o que a gente tem gerando ainda emprego e renda para as pessoas. Então, é importante ter destacado isso, uma vez que foi uma reunião, foi uma tomada de decisão que saiu há pouco e a gente já publicou essa matéria no Portal Convergente, é só você acessar o nosso site. E a gente vai finalizando, e para a gente finalizar, eu agradeço em nome de toda a equipe do Portal Convergente, dos nossos seguidores, e eu vou deixar aberto para o senhor trazer as suas considerações sobre o futuro da CPI da pandemia e o que, de fato, essa pandemia pode representar, né, para a gente, para todo o povo brasileiro. Todo mundo está sofrendo com a questão da Covid, mas essa pandemia, essa CPI da pandemia, ela pode ser histórica, senador. Não pela situação tão trágica que a gente está passando, mas por levar em consideração as pessoas, a humanidade, um problema tão global que todos estão enfrentando, dependente de condição socioeconômica. Mas, porém, a gente sabe que as pessoas que não têm condição econômica são as que mais estão sofrendo. Então, ela é desigual, sim. E aí eu deixo aqui aberto para a gente e ter um posicionamento crítico do senhor. Quais são, assim, os medos que você tem sobre o desdobramento dessa CPI? Positivos, eu não pode só apontar o dele e culpar. A gente tem que ver, durante esse trajeto, quais seriam as soluções, de que modo deveríamos ter agido para a próxima que vai vir, porque a gente não sabe se vai vir outra, mas sabe que o mundo, a vida está assim. Então, para ser uma CPI justa, tem que apurar, né? Indicar culpado, mas apontar soluções. E pedir ao povo Manaus, ao povo que a gente continue, né, com cuidado, com máscara, com gel, evitando aí a aglomeração. A gente não pode relaxar, Manaus está saindo, mas a gente não pode relaxar. E que vocês podem, todos nós perdemos parentes, todos nós perdemos amigos, ainda estamos contando nossos mortos, não sabemos quanto, ainda estamos contando, ainda estamos chorando e lamentando. Que a população saiba que nós políticos somos pessoas humanas normais, que sofremos, que choramos, que perdemos companheiros, que perdemos parentes, que perdemos amigos. Mas, como estamos numa condição bem, a gente está lutando para que essa condição permita que a gente viabilize para amenizar o sofrimento de nossa gente. Esse é o nosso papel, Érico, é isso que a gente tem feito, tentado fazer, amenizar o sofrimento. E dizer o que puder ser feito
para buscar, nós, da bancada, estamos fazendo isso, podem ter certeza disso. Muitas vezes não divulgado, não reconhecido, não importa. É nossa obrigação fazer, não é favor. E rezar para que essa desgraça passe logo e que a gente pare de contar os nossos pontos. O Portal Convergente agradece, uma boa tarde. E a gente fica à disposição para logo mais, quando tiver outras considerações, o senhor poder também ter essa abertura e a gente ter aí o acesso para que o senhor converse um pouco mais com a gente. Obrigada mesmo. Um abraço, tudo de bom. Boa sorte. Paz e bênção a todos. Obrigada.